Irã Bueno Pereira. O Irã é engenheiro agrônomo, é pesquisador aqui da Fundação Procatel. O Irã está aí com o braço direito do melhoramento genético, trabalhando com o Matiello, com o Saulo, com o Roque, com o pessoal, está agarrado junto aí. Está tendo conhecimento muito bom, uma vivência muito boa desse dia a dia que ele está andando de um lado e do outro. E vai falar um pouco para a gente desse escape no controle de ferrugem que ele está vendo, principalmente ligadas às resistências materiais aí. Então, fica à disposição. Obrigado, André. Bom dia a todos. Bem, é um tema que está aí em boca, aí, vamos dizer assim, né? E a ferrugem tardia vem pegando muito o pessoal aí. Tem muitos produtores aí criticando alguns produtos e alguns técnicos tentando colocar a terceira aplicação na cabeça de alguns produtores e está tendo uma certa incompatibilidade aí de ideias. Bem, aqui é uma introdução, né? A ferrugem é uma doença bastante grave na lavoura de feira, causa desfolhas, consequentemente prejudicando a produção do ano seguinte. O nível de ataque está correlacionado à carga ambiente, né? A condição do ambiente, temperatura e umidade e o nódulo residual. Resumindo, naquele triângulo da doença. Nas extremidades a gente tem o hospedeiro, o patógeno e o meio ambiente. Fatores que influem na lavoura. O sistema de cultivo tem as variedades suscetíveis, tolerância, espaçamento, número por haste, igual o Gabriel já mostrou ali. O manejo de tratos, adubações, lavouras mal nutridas vão apresentar uma incidência maior, podas e as capinas. É muito importante a gente volta a usar o equilíbrio entre a carga e a folhagem. Bem, esse é um ensaio que está mostrando a infecção pela ferrugem em níveis de carga, né, baixo, médio e alto, aqui para a época, em 1977, onde 18 sacas era uma produtividade alta, sem controle e com controle. Aqui, sem controle, a gente vê a carga pendente com 77%, com controle ela vem para 28%, e aqui um bairro com a carga baixa 86% e com controle 11%. Vou tentar ser um pouco mais rápido para a gente poder fechar o tempo. Aqui é outro ensaio em Varginha, em 2005, onde número de frutos por ramo e porcentagens de folhas com ferrugem. Quando a gente não tinha frutos por ramo, 36%, consequentemente, quando nós tínhamos 52 frutos por ramo, 62% com ferrugem. Aqui é um outro ensaio, infecção pela ferrugem em cafeeiros, com dois níveis de produtividade alta, produtividade baixa, em condição normal, com eliminação do inóculo e com desfolho. E sempre mostrando a produção alta, aí sempre mais susceptível à ferrugem. Aqui é outro ensaio em Caratinga, em 1984, mostrando com controle e sem controle, em Mundo Novo e Catuai Amarelo, em Bela Vista do Paraíso, no Paraná, e em Caratinga, aqui em Minas Gerais, um potencial diferencial do Mundo Novo para o Catuai, aqui o Mundo Novo mostrando a susceptibilidade do Mundo Novo. E aqui embaixo também mostrando a susceptibilidade maior do Mundo Novo em relação ao Catuai. Bem, aqui é outro ensaio com sombreamento e a pleno sol, mostrando o meio quando favorece o desenvolvimento da ferrugem, né? Aqui com sombreamento com 68 e a pleno sol com 31. A influência do espaçamento, 2,5 por 4 por 1,5, em produção em quilograma de café por gol, em 1981, que mostrando a alta produção, com 91% da ferrugem, a baixa produção com 71%, com um espaçamento mais adensado, mostrando que quando o meio o clima está ajudando a proliferação da ferrugem. É que quando você tem condições mais abertas, arejamento melhor, você tem índices menores de ferrugem.
Aqui é a interação da incidência da cercóspide sobre a infecção da ferrugem, mostrando onde nós temos com cercóspide mais e sem cercóspide, nós temos mais lesões da ferrugem. É uma curva da ferrugem, do desenvolvimento da ferrugem, aqui em agosto, saindo de agosto, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Aqui com as chuvas e as temperaturas, mostrando aonde, quando a temperatura começa a cair, ela começa a subir. Bem, esse aqui são gráficos do boletim, do boletim que a gente desenvolve, que a gente libera no site, né? Mostrando a curva da evolução da ferrugem em 99, 2000 e 2001. Sempre mostrando aqui em agosto para setembro ela vem a cair, em alguns casos até a zerar, e quando chega em agosto de novo, ela vem a 72% aí, mostrando a evolução dela em 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Aqui mostrando aquela seca que nós tivemos com a falta de umidade, ela veio a zerar, né? Esse quadro já é um quadro que foi disponibilizado esse mês, mostrando a média em azul de 2013 e 2004, a evolução dela, a média em vermelho de 99 a 2012, mostrando aqui onde que, quando nós tivemos a seca lá em janeiro e fevereiro, ela deu uma pequena amortecida aqui no seu desenvolvimento. Chegando em março e abril, com a volta da chuva e umidade, ela deu um outro salto. E aqui é o quadro lá de Carmo de Minas, mostrando aqui onde foi feito um controle com fungicida e cobre. Ela teve uma pequena reduzida, mas na hora que chegou aqui em abril, ela voltou a subir, devido a você não ter mais residual do produto. As condições ambientais estavam favoráveis para o desenvolvimento dela e ela voltou a subir. Sistemas atuais de controle químico de ferrugem. Bem, a gente tem o protetivo e curativo via foliar, o protetivo e curativo via solo e condições de sistema, combinações de sistema. Bem, o controle protetivo é basicamente usando fungicidas protetores, oxicloreses, hidróxido, cálcio, sulfato de cobre. O controle protetivo e curativo via foliar, com pulverizações de fungicidas sistêmicos, de triazóis combinados com cirulinas. O controle preventivo curativo via solo, onde a gente coloca os triazóis via solo, né, mais locais. E aqui, ocorrência na prática de combinações nas mesmas lavouras dos 3 sistemas de controle. Pode-se associar aplicações foliares com via solo, foliares com via solo. Avaliação dos níveis de eficiência de controle. Bem, níveis de infecção de maio a julho inferiores a 10% das folhas infectadas e das desfolhas inferior a 20% representa elevada eficiência do controle. Níveis de 10 a 20 de infecção e desfolha de 30% significa controle bom. E níveis de infecção de 20 a 40 e desfolha de 30 indica controle pouco eficiente. Aqui infecções a 40 e desfolha superior a 50 indica falta de controle. Nessas condições média, aqui considerada, testemunhos sem controle apresentaram infecções de 60 a 90% e desfolha de 70 a 90%. É outro ensaio aqui em Varginha. Eficiência do controle da ferrugem com ciclonazol isolado ou combinado com citrulina, mostrando aqui quando você combina o triazol com a citrulina, se aumenta aí então o sinergismo se aumentando, potencializando aí a ação dos fungicidas, né? Aqui somente com o triazol com os 2%, os dois combinados, 2 aplicações, 1 ml na primeira e 1 na segunda, 66,5 e 6, a testemunho com 82%. Efeito da complementação de fungicidas e inseticidas de solos.
e Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais. Rendimento mais do sulfuton, 50 kg por hectare, 23%, e o mesmo mais 2 aplicações foliares com oxicloreto de cobre, mais uma outra com oxicloreto de cobre, ciproconazole, aqui mostrando a eficiência, né? Quando você consegue assimilar os dois, a eficiência do trato é testemunho 44%. Outro ensaio aqui mostrando a eficiência do controle da ferrugem, com formulações de triazóis e estubirulinas em Martins Soares, todos com 2 aplicações, alguns com complementação de cobre, oxicloreto de cobre, né? Mostrando sempre, quando você coloca o oxicloreto de cobre, você dá uma potencializada. E aqui, uma só com 2 aplicações de oxicloreto de cobre inferior, uma testemunha a 72%. Porcentagem de infecções pela ferrugem que fez em ensaios complementares, ensaios complementações de fungicidas triazóis via solo. Aqui o ciproconazole, somente ele, 1 kg por hectare, e mais ele, 1 kg por hectare, mais 2 aplicações, né? Ciproconazole mais azoxistrobinas, em mililitro por hectare, mais um espalhante, mostrando aí a eficiência da aplicação foliar. Em relação ao testemunho aí, com 57% em maio de 2009 a 76%, mostrando o efeito residual. Quando você tem um residual elevado, consequentemente, no ano posterior você vai ter uma infecção maior. Problemas da ferrugem tardia. Situação normal. Bem, chove bastante em dezembro e janeiro, promovendo a lavagem de adubos aplicados, né? Os produtores adubam um pouco o último parcelamento, as plantas ficam mais fracas e assim mais suscetíveis a doenças. O período chuvoso pode se prolongar e a temperatura se manter um pouco mais elevada, onde vai estar propício para ela se desenvolver. A ferrugem parece mais forte mais tarde, escapando dos tratos fitossanitários. Né? Bem, a situação aqui em 2004. Eu já vou passar um pouco para frente, eu já vou explicar. Situação em 2004. Choveu pouco em janeiro e fevereiro, o que segurou a inoculação da doença. Os produtores não conseguiram fazer a terceira adubação, muitos nem a segunda adubação bem feita. Nesse período de granação dos frutos, as plantas ficaram mais fracas pelo estresse hídrico, pela desnutrição, se tornando mais suscetíveis. O período chuvoso, apesar de menos intenso, foi retomado em março a maio. A temperatura se manteve um pouco mais elevada, aquilo que o Alisson falou hoje cedo, na palestra dele, onde que favoreceu o desenvolvimento da ferrugem. A ferrugem apareceu forte em junho e julho, escapando do controle. Quando você não tinha mais o residual de produto, as plantas suscetíveis estava tudo favorável para ela desenvolver. Problemas da ferrugem tardia. Com o sistema de uso de fungicidas sistemas que foi usado, especialmente naqueles com 2 aplicações, a primeira aplicação vem sendo feita muito cedo, que nós vamos mostrar nos outros trabalhos. Pouco servido. Então a segunda ou a terceira se tornam suficientes ou pouco eficientes. Os tratamentos mais próximos ao final do ciclo da ferrugem são os mais importantes, já que no início do ciclo da ferrugem as plantas ainda não estão vegetando bem, respondendo a sua folhagem, eventualmente prejudicando por ataques iniciais. Aqui um ensaio de 2009, de Aquário, onde nós tínhamos ciproconazole no solo, mas ele astrobina na folha em dezembro e fevereiro. Em fevereiro tinha metoxana. E aqui nós tínhamos ciproconazole no solo mais 3 aplicações, dezembro, fevereiro e abril, mostrando aqui a eficiência da aplicação em abril, caindo, segurando até junho aí, e nós entramos aqui em maio, 14 de maio com 12%, enquanto quando nós fizemos só em dezembro e fevereiro, nós entramos em maio com 45%, mostrando aquilo que eu falei lá em cima, a eficiência da última adubação, e a testemunha com 100%
da ferrugem. Aqui um ensaio em Varginha 2013, né? Infecção pela ferrugem de cafeeiro sob diferentes tratamentos. Aqui é testemunho, ópera com e-mail, vômito, de vários produtos, infecções pela ferrugem, em 30 de 4 de 2013 e em 12 de 6 de 2013. Uma desfolha de 51%, e aqui o óbito com a desfolha de 21%. Porcentagem de folhas infectadas por ferrugem e cercosporiose e índice de desfolha em cafeiros sob tratamentos com formulações de fungicidas. São migradoras desse ensaio em 2001. Aqui a gente prioriza o milímetro por hectare em dezembro, fevereiro e abril. E 1 kg de verdadeiro em dezembro e priori extra em fevereiro e abril. Aqui a desfolha em torno de 13%, a infecção pela ferrugem 21%, a cercosporiose 18%, mostrando que essas aplicações, mesmo só foliares em dezembro, fevereiro e abril, comportou igual a esse outro tratamento quando você fez um via sola. A testemunha com 56, cercosporiose com 18, 25, 35, desfola com 13, 14, a testemunha aqui com 30. E a desfolha pós-colheita, esse tratamento aqui, por exemplo, em fevereiro e abril, desfolha um pouco mais. Né? Épocas de aplicação e doses. É um ensaio que o Gabriel conduziu esse ano, aqui em 2004, aqui na Fazenda Experimental de Varginha, né? Onde nós combinamos doses diferentes com épocas diferentes. Esse primeiro aqui, 1,5 litro por hectare, em 2 aplicações em dezembro e fevereiro. Quando chegou 1 do 8 aqui, 1 de agosto estava com 14%. Ópera a 1 litro por hectare em dezembro, fevereiro e março, mostrando a eficiência da última aplicação. E esse outro caso, a gente colocou 1,5 litro e fez a primeira aplicação somente em janeiro. Deu uma demorada para começar a fazer o controle. Segurou bem, quando chegou aqui, dia 1 de agosto, estava 2,4. Essa superdose aqui, 3,5 litros por hectare, nós aplicamos em janeiro e fomos acompanhando aqui na hora que chegou em agosto, ela já começou a estourar. Ainda mais com essa chuvinha, agora ela vai ainda estourar um pouco mais. E o ópera 3,5 litros em fevereiro, chegando aqui com dia 1 de agosto a 8%, mostrando que se você esperar um pouco para começar a fazer o controle, uma dose boa aí, e fizer 2 controles, você vai ter uma eficiência boa no controle, ou você fazer as 3 aplicações, se você tiver um residual de nódulo aí mais elevado, chegar em dezembro, se tiver um residual, uma porcentagem de infecção um pouco mais alta, esse caso é mais aconselhável do que esse outro aqui. Esse outro ensaio é o mesmo ensaio que no caso da cercosporiose, né? Mostrando aqui dezembro, fevereiro e março como um índice menor. Bem, definição da época de controle da ferrugem tardia. O período efetivo da ferrugem, penetração no fundo da folha, ele está em novembro, dezembro, e março e abril. Quando consiste nas condições climáticas de temperatura mais altas e umidade das chuvas, né? Com maior susceptibilidade das plantas, devido à transferência de reserva das frutas para os frutos na sua ordenação. É preciso combinar o período efetivo juntamente quando as plantas estão mais estressadas pela carga. Outro ensaio mostrando a evolução da ferrugem do cafeeiro, Fazenda Boa Esperança, Jericoá, em 2009. Aqui o sulfonazol em novembro no solo, mas ele é azoxiclovir em dezembro e fevereiro, né? Aqui dezembro, fevereiro e abril, mostrando, eu mostrei esse trabalho atrás, mostrando a eficiência da última adubação. Aqui é a curva da ferrugem de 2003 e 2004, dos boletins, da análise do boletim, mostrando aqui, quando chegou em março e abril, ela tinha dado uma estabilizada, voltou as condições para ela deu um pique novamente. Prejuízo das infecções tardias. No controle de ferrugem bem feito, a infecção fica na faixa de 10 a 20.
e desfolha de 20 a 30, não ocorrendo perda significativa da produtividade na safra do ano seguinte. Com a ferrugem tardia, as infecções se prolongam até mais tarde. Os níveis finais da doença atingem 40% a 50% das folhas infectadas, mesmo diante do controle químico usual, com desfolhos superiores de 50% a 60% prejudiciais à produtividade. Condicionantes da ferrugem tardia. Programas iniciados muito cedo vão terminar muito cedo. Com 3 aplicações pode-se conseguir melhor a final próxima ao fim do período efetivo, março, meados de abril. Ocupações insuficientes e estresse hídrico aconteceu esse ano, que tornam as plantas mais fracas e susceptíveis interessadas da ferrugem a cercose. Período chuvoso se estende e as temperaturas demoram a cair. Foi o que aconteceu, mantendo um tempo adicional propício para a infecção. Controle da ferrugem tardia. Primeira opção, iniciar com uma aplicação preventiva, igual a espirulina, junto com a usual de micronutrientes. Seguindo da segunda aplicação de triazóis mais virulinas, essas duas iniciadas e terminando mais tarde. Essas aplicações podem coincidir com a proteção na próxima florada. Segunda opção, adequar o número apropriado de aplicações, de 2 a 3, conforme a necessidade, sempre com a preocupação do fim do ciclo. Em infecções tardias, especialmente em lavouras novas e aquelas que vão ter boa produção no ano seguinte, aplicar o triazol curativo ou sua combinação com a espirulina, nesse caso, atuando ainda contra a cercosporiose tardia, que é algo aí sobre fome e as outras doenças. Bem, esse é um ensaio que eu conduzi aqui na Fazenda Experimental esse ano, onde nós testamos o Fox, o Opera, o Priori Extra e o Comet. Tinha feito uma no solo e uma na folha, chegou aqui, 2 na folha, chegou aqui dia 2/6 de 2014. Nós estávamos com uma desfolha aí, em casa dos 8,8 e uma ferrugem em torno de 31. Aí nós fizemos a pulverização visando ver o efeito curativo do produto. Chegou aqui dia 15/7, nós fomos lá, fizemos a leitura, a desfolha estava em torno de 22, 23 e a testemunha estava com 33,8, mostrando que a ferrugem ela tem nós conseguimos dar uma travada na evolução da ferrugem. E quando a testemunha subiu para 68,4, ela se manteve aqui em 32, 29, nesse caso. Aqui o mesmo ensaio, só que eu aumentei a concentração do espalhante. Nós chegamos lá, estava na mesma situação. Aqui a testemunha com 34. Quando eu aumentei a concentração, lá era 0,5%, aqui é 1,5%, eu consegui até fazer um efeito um pouco mais, não de retardamento, mas um efeito mais curativo em si, Abaixamos a ferrugem de 32 para 25, 29 para 24. Aqui o Conte deu só uma segurada e o Priori também segurando, diminuindo a infecção. Bem, aí a foto da ferrugem, Aqui um índice de resistência que a gente encontra muito no melhoramento. Aqui o já foi provavelmente lavada ou curada, Aqui o ramo já, os frutos passando de verde para seco devido à falta de folha, o desequilíbrio aí. Aqui a parte tratada e a parte não tratada. Aqui ramos de Catuai e Acauã em comparação com o Bourbon, aqui mostrando a resistência aqui do Acauã, uma maior tolerância aqui do Catuai. Aqui a viabilidade dentro da lavoura, mostrando que a carga pendente influencia na infecção, o mesmo cultivar, o mesmo trato, aqui a produção menor que essa. A susceptibilidade dessa é maior que essa. Bem, isso aí. Espero ter
ajudado aí esse